Quando a gente vê Paulo aí no primeiro, dos versos 1 a 4, ele está ali no primeiro momento sintetizando o Evangelho na forma de 3 fatos principais, né? Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ele ressuscitou dentre os mortos. É o que Paulo vai dizer nos primeiros versículos. E aí Paulo, nesse texto amplo aqui, ele vai expor nas palavras dele, então, essa verdade para nós da ressurreição. E eu quero mencionar um contexto aqui, a partir de uma palavra do pastor Hernando Dias Lopes, que ele descreve que a igreja de Corinto, ela começou a abandonar a sua fé. E ela estava abandonando a sua fé na palavra, no ensino do Evangelho, e estava substituindo a fé pela filosofia grega. A filosofia grega estava entrando no meio da igreja e as pessoas estavam pensando de uma forma diferente do que era o ensino de Jesus e dos apóstolos. Porque na filosofia grega se acreditava que a imortalidade, havia imortalidade da alma, a alma era imortal, mas não acreditavam na ressurreição do corpo. Né? Eles acreditavam na vida futura da alma, mas não nessa ressurreição. Havia esse dualismo filosófico. Para eles o espírito era essencialmente bom, mas a matéria, o corpo, era essencialmente má. Então, para os gregos, o corpo era uma prisão da alma. Não havia nada de bom no corpo. Então os gregos, ou eles eram ascetas, ou eles evitavam todo tipo de mal, ou eles se entregavam totalmente, como hedonistas, se entregavam ao prazer totalmente. Porque não importa, o importante é eu cuidar da alma, o meu corpo não é tão problema. E isso essa ensino, essa filosofia, nós vamos ver o apóstolo João também combatendo. As cartas, meus queridos, e aqui especificamente Coríntios, a igreja de Corinto, ela estava se perdendo, né? Então Paulo precisa escrever para orientar eles. E essas filosofias, como vou citar daqui a pouco, elas estão permanentes ao nosso redor. Ainda elas subsistem algumas, né? E Paulo ele vai mostrar as evidências da ressurreição, nesse texto que lemos, de que são abundantes, porque não somente... porque havia muitas pessoas que testemunharam a ressurreição de Jesus. Os apóstolos, ele vai citar, apareceu às mulheres, apareceu aos discípulos diversas vezes, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, né? E depois ele, de ressurreto, Jesus viveu 40 dias ainda com eles, né? E então depois, nós vamos ver domingo que vem, da volta de Cristo, mas antes de Jesus ir ali em Atos 1, Jesus está falando com eles, e aí Jesus vai ao céu, e eles ficam olhando Jesus indo ao céu, e aí os anjos vêm dizer, olha, assim como vocês viram ele ir, ele vai voltar um dia, que todo olho verá, Jesus falou, né? Então, e esses discípulos, esses apóstolos de Jesus, que quando Jesus foi preso, abandonaram Jesus, fugiram, ficaram nas suas casas com medo, amedrontados de que eles iam ser presos também, envergonhados, e é uma prova da ressurreição de Jesus, é depois que eles veem Jesus ressurreto, eles são discípulos corajosos que dão a vida por Jesus. Antes eram medrosos. Jesus morreu, agora ai de mim. Depois Jesus ressuscitou, vamos lá. Paulo vai mostrar que todas essas características, né, todas essas evidências da ressurreição de Jesus. O nosso querido irmão Olavo, pastor lá da Caxias Centro, lá, né, Caxias do Sul, ele escreveu um comentário sobre o 1 Coríntios, e ele escreveu assim: sem a ressurreição do Messias não existe evangelho, não existe salvação e perdão dos pecados. Os que morreram estão perdidos. Sem a ressurreição, a pregação apostólica e a fé dos coríntios era inútil, né? E os apóstolos seriam falsas testemunhas. Então, se a filosofia hedonista estivesse certa, então Paulo vai dizer que comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer mesmo, né?
Mas lá no verso 20 que nós lemos, Paulo faz uma declaração dizendo que de fato Cristo ressuscitou, sendo as primícias dos que dormem. Nos tempos atuais, né, algumas filosofias continuam combatendo ou ensinando contra a verdade da ressurreição. Né? Por exemplo, alguns ensinam que a morte é o fim, morreu, acabou. E não existe vida após a morte, então o que existe é o aqui e agora. Para alguns, pensam assim. Outros acreditam que não importa o tipo de vida que tu leva, né? Porque lá no final, Deus vai perdoar todo mundo. Então aproveita, pois só se vive uma vez. Outros ensinam a reencarnação, dizendo que a pessoa morre, ela reencarna não sei quantas vezes até ela ser aperfeiçoada, ou seja, ela praticou o mal nesse mundo, ela morre, daí ela reencarna como uma outra pessoa, ou na religião, se eu não me engano, na Índia, onde a pessoa pode ser reencarnada, se ela fez muito maldade, ela pode ser reencarnada na forma de um bicho, né? Então, e ela fica morrendo, reencarnando, até ela ser aperfeiçoada. Então ela reencarna para ter a oportunidade de viver uma vida melhor, para reencarnar numa vida melhor e até alcançar a perfeição. É o ensino da reencarnação. Outros dizem que não importa que Deus tu busca, porque existe só um Deus, então no final é só um Deus mesmo, né? Já o que nós cremos no Novo Testamento ensina bem diferente, né? Ensina que nós somos pecadores e que nós merecíamos a morte eterna. Mas por causa do amor, Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz por causa dos nossos pecados e nos conceder a vida eterna. O ensino bíblico é que a morte não é o fim. Haveremos de ressuscitar e seremos julgados perante o tribunal divino. E seremos absolvidos ou condenados, de acordo se tivermos nossa fé em Jesus ou não. Quem crê será salvo e irá ao céu, mas quem não crê será condenado e irá ao inferno. É o ensino bíblico. Em resumo, essa é a essência da nossa fé, da fé cristã, né? Então, quando entra esses ensinos aí que estão divergentes, né, eu gosto de pensar que para nós cristãos, vamos imaginar que os outros ensinos são certos e o nosso não, né? É o que Paulo faz, ele tem essa honestidade, essa coragem de dizer, se eles estão certos, então por que eu estou sofrendo, lutando, né? Então, se os outros ensinos estão certos, o que vai acontecer comigo se os outros estão certos? Por exemplo, caso não exista vida após a morte, que morreu, acabou, eu posso olhar para a minha vida e considerar que eu tive uma vida boa, não é? Uma boa família, fui feliz, acabou a morte, tá ok. Se for o caso da reencarnação, você que é crente, você está bem também, porque se nós vivemos uma vida correta, nos esforçamos, quer dizer que nossa perfeição está próxima, né? A gente vai reencarnar poucas vezes, né? Porque a gente se esforça, tem uma vida correta, não é? Então estamos bem. Agora, por outro lado, se de fato o que cremos é o certo, quem não crê como nós cremos está perdido. Quem não crê será condenado. E nós, os que cremos, seremos salvos. Ou seja, se você analisar as vertentes, o que existe no mundo, divergente do que da nossa fé, de qualquer maneira nós estamos bem por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Agora, por eles não ter fé em Jesus, eles estão perdidos. Estão condenados.